sabia que a maior armadilha das pessoas inteligentes é a indecisão? Porque nem toda indecisão é prudência. Às vezes, é só medo mesmo. E hoje nesse vídeo eu vou te ajudar a refletir e a entender se você realmente está respeitando o seu tempo ou se você está apenas deixando de fazer uma escolha. Meu nome é Cintia Oliveiras e aqui nesse canal eu te ajudo a tirar a teoria do papel e colocar em prática para você realmente viver a vida que faz sentido para você. E no vídeo de hoje eu já quero ir direto te lembrando que aqui o movimento é o do umbigocentrismo. Você não age com egoísmo, mas a partir de si. E eu espero que em cada vídeo, como os anteriores que eu vou deixar linkado, você já esteja percebendo como é que você pode mudar a sua vida a partir dessa postura. E como sempre, eu trago o Jung na nossa base do nosso movimento do umbigocentrismo. E o que Jung falava? Que assim, quando a gente torna consciente algo que antes era inconsciente, aquilo vem para a cura. E eu tenho certeza que você aí na sua vida tem muita coisa que você já está consciente, só que você não consegue ainda curar. E o vídeo de hoje vai te ajudar realmente nisso. Quer um exemplo? Muitas vezes você já percebe que o seu trabalho não faz mais sentido algum. Sabe quando a gente acorda sem aquela mínima vontade de ir para aquele lugar? Parece que está arrancando um pedaço da gente? Então, você já sabe, você já entende isso. Outras vezes, isso acontece, e acontece muito, né, diga-se de passagem, nos seus relacionamentos. Aquilo já não faz mais sentido, já não traz a felicidade que você tinha antes, mas você continua lá, agindo ainda a partir do outro e não do que faz, né, o seu coração, como eu brinco, ficar quentinho. E o que você pode fazer para mudar isso? Eu já vou começar com um exemplo, porque eu também passo por essas coisas. Recentemente eu tive a consciência de algo que eu sentia e que até então todo mundo falava, todo mundo alertava, mas isso não fazia sentido algum. Até que de repente veio à tona. E quando veio à tona, eu cheguei a ficar chocada. Como é que eu não percebi isso antes? E quando isso chegou, eu falei, e agora? O que eu faço? Eu falo? Não falo? O que a pessoa vai falar? O que a pessoa vai pensar? Eu fiquei muito voltada para o outro. E isso, naquele momento, me barrou. Quantas vezes você também está assim? Ai, se eu sair desse trabalho, o que vão pensar? Porque é um concurso, ou eu estou nele há muito tempo, ou eu estou estável. Só que o que acontece? Quando algo se torna consciente, nós já não conseguimos fingir que a gente não sabe. Quando você vê, já não dá mais para desver. Só que aí eu cometi o grande erro, que eu tenho certeza que você também comete, que é o de olhar para fora. O que as pessoas vão pensar? Como será que isso vai acontecer? Será que se eu fizer isso, o resultado vai ser esse? Então a minha cabeça começou a simplesmente dar um nó. E isso travou a minha ação naquele momento, porque eu saí do meu centro. Então o que eu tive que fazer? Lembrando do umbigocentrismo, eu voltei para mim e decidi agir a partir da minha verdade, que era daquele sentir, expressar o que estava aqui dentro e que já estava me atravessando. Então eu fiz algumas perguntas que você já pode anotar se quiser e fazer para você. O que faz sentido para mim agora que eu sei o que eu sei? E aí a decisão passou a nascer da minha coerência. E sim, eu expressei o que eu precisava expressar. E aconteceu uma coisa muito interessante. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, verá que muitas vezes as coisas que você estava com medo de decidir, de fazer, também seguiram esse caminho. Eu usei a arte-terapia, que é uma ferramenta que me ajuda muito. Às vezes você vai para a terapia, eu não sei o que você vai usar aí como ferramenta, mas a arte-terapia na minha vida, ela sempre me salva. E quando eu utilizei dessa ferramenta, eu consegui sentir a paz. E não tem nada melhor do que a gente se sentir em paz. Por agir, não esperando uma resposta,
mas de agir de forma coerente com a minha verdade. E sabe o que aconteceu? E sempre acontece? A minha alma sossegou, mesmo antes da vida responder a mim. E eu quero dividir aqui contigo o que saiu, tá aí ó, na tela, dessa sessão de arte terapia. Não entendo, quero asas, quero raízes, sanidade, loucura, dia, sol, liberdade, mar, movimento, parar. Quero viver o amar, superar meus medos, me entregar. Asas ou raízes? Asas e raízes. Muitas vezes a gente deixa de escolher porque a gente tem medo de que se a gente pegar uma coisa, a gente vai ter que deixar outras. E muitas vezes é isso mesmo. Só que no final, o que ficou muito claro, e eu até anotei como uma frase final, que eu quero ler aqui para você é: talvez a maturidade não seja escolher parte de nós, e sim, talvez criar raízes em quem somos, para ter asas para agir. Porque depois que uma verdade se torna consciente, continuar vivendo como antes deixa de fazer sentido. Então eu espero que a partir de hoje você não adie as suas decisões por medo, e sim que você haja a partir da sua verdade. Não escolha entre asas ou raízes. Escolha asas e raízes. E se você gostou desse vídeo, deixa escrito aí para que eu veja que você ficou até o final. Eu finco as minhas raízes para poder voar. Um beijo!